Inglês Smart. Eu sou o Patrick Smart, um Global Maker, e hoje o nosso vídeo é como passar em uma entrevista no inglês. Muito bem, amigos. Você talvez tenha o diploma, você talvez tenha o conhecimento da área e você também tenha todos os requisitos para ter aquele trabalho. E chega na hora H, na hora da entrevista, você vai super bem, a empresa gosta de você e para finalizar com chave de ouro, eles perguntam: vem cá, como está o seu inglês? É aí que 90% dos candidatos são eliminados. Então, com isso, eu decidi fazer um vídeo hoje exatamente te ensinando como se preparar para a entrevista em inglês. Primeiramente, é óbvio, você precisa entender e falar inglês. Se você ainda não sabe como aprender e falar inglês, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e você vai aprender de uma forma diferente com a gente da Inglês Smart. Mas para você que já tem inglês e quer se preparar para uma entrevista, primeiramente você precisa preparar a sua entrevista. Você precisa tanto se preparar psicologicamente e todo o conhecimento externo, tá? Então, o primeiro passo, preparação, it's very, very important. Very, very important. Aqui, você precisa fazer uma pesquisa. No meu caso, né? Eu fui trabalhar em transatlântico. Eu fiz na minha preparação uma pesquisa sobre a empresa, todo o mercado, se possível, ser informado do mercado que essa empresa atua. Você também precisa ter algum vocabulário, vocabulário daquela profissão. No meu caso, eu fui para vendedor de boutique nas lojas dentro do navio. Então eu me preparei para aquele vocabulário de vendas dentro do navio, que era um vocabulário diferente, não era o vocabulário de uma venda qualquer. Então eu me especifiquei. Então especifique o vocabulário. Você vai trabalhar de qualquer coisa, é aquele vocabulário que você vai se preparar, vai estudar. Então faça o que? Um trabalho de pesquisa sobre a empresa. Você faz todo o vocabulário daquele mercado e também se informe do mercado atual, certo? Então esse seria o que? A sua preparação. Muito importante também você nessa preparação fazer o seu portfólio, que é o seu currículo, é o seu cartão de visita, né? Quem é você? Você precisa saber como que é a sua trajetória profissional, o que você pode agregar nesse mercado, o que você pode dar para a empresa. Preparação de currículo também indica vocês a visitar o nosso canal no YouTube e você vai estar aprendendo várias dicas de como formatar um currículo. Já bem rápido eu já te resumo. O seu currículo obrigatoriamente precisa de uma foto profissional sua, de busto para cima. Você precisa ter uma página de currículo. Então, em uma página, você precisa colocar as suas características e qualidades. Então, mais dicas nesse vídeo, assistem também para se prepararem cada vez melhor. Então, você tem aqui essa parte de preparação, tá? Essa parte de preparação, coletar informações, pesquisas. Agora aqui vem a parte de ensaio. Ensaio is muito importante, né? Eu falo isso para mim mesmo. Eu, quando fui me preparar para a entrevista nos transatlânticos, eu colocava o meu irmão sentado, batia na porta, entrava, simulava toda a entrevista em inglês, ele como apresentador e eu como candidato. E eu vou recomendar para você pratique. A prática é o melhor desenvolvimento. Tenha prática, não seja adestrado, não decore, não memorize nada.
seja praticante, familiarizado com aquele ambiente. Vai ser entrevista de inglês? Então vai se preparar, vai consumir esse conteúdo por vários dias até você ficar confiante, tá? Então essa parte de ensaio é muito importante. Como? Simular essa entrevista, esse quebra-gelo, esse sentar, olhar e tal. Outra coisa também que é muito importante é a Power Pose, né? Para quem não sabe, Power Pose é postura de poder, né? Então, é lógico, se for uma entrevista Skype, online, a Power Pose é isso, então você faça todo dia essa posição, uma postura positiva, de confiança. Então você precisa colocar essas coisas lá no ensaio, tá? Esse ensaio aí, ele é como se fosse real. Coloca a roupa, coloca tudo, faça todo um cenário. Então o ensaio, ele, se não é uma das coisas mais importantes, provavelmente ele será a coisa mais importante, tá? Se não for uma das, será a mais importante, ok? Então lembre-se, pesquisa, que é a preparação, a parte toda informativa, toda de coletar dados da empresa e também saber de você, preparar ali um resumo, preparar um currículo, preparar uma apresentação boa, objetiva e simples, curta, né? Então é isso. Entrevista é importante você saber que às vezes serão 2 minutos, 5 minutos, 10, no máximo aí 20 minutos, tá? Eu não conheço aí, talvez outras empresas. Mas não esqueça de, na hora do ensaio, se for sentado a entrevista cara a cara, você precisa ter a postura também correta. Mãos juntas, mire o entrevistador, tenha, né, contato visual. Então na hora desse ensaio, você e a pessoa simule tudo isso, a sua postura. Então faça uma entrevista, ensaia de pé, depois ensaia sentado, depois, e nesses ensaios, valendo mesmo, como se fosse a entrevista. Isso é muito importante. Você vai ter então todo esse preparativo, o entrar na sala, hello, excuse me, né? Sorrindo. Então esse ensaio, tudo, tá? O que você colocaria nesse ensaio? Simulação. Você também vai colocar roupa e aparência. Aparência, você precisa, para os homens, cara limpa, tá? O máximo possível. Higiene é fundamental. Você também precisa de fragrâncias neutras, nada de perfume muito forte. Perfume muito forte, no way. No way. Não use uma camiseta por baixo assim, ó, para não dar pizza essa. E no seu melhor traje, sempre discreto, tá? Não queira chamar atenção, porque isso é um peso a mais que você está colocando nas suas costas, tá certo? Então essa simulação é por completa, não é fazer gato pingado, não, é completa, simulando mesmo a entrevista. A mesma coisa, olha, a gente vai estar simulando sério, essas são as 10 perguntas mais comuns que caem, você precisa fazer para mim, e eu vou tentar responder do melhor jeito possível, certo? Beleza. Aí agora, show time. O show time é a hora H, é a hora da entrevista. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: pontualidade. Pontualidade é muito importante. Eu lembro que na minha primeira entrevista estava marcado algo para as 5 da tarde e eu cheguei 11h30, eu já estava na frente da empresa. Aí eu fui almoçar, aí eu fui dar uma volta, mas eu estava ali por perto. Então faça isso, tire o dia para você estar preparado e pronto para essa entrevista de inglês. Então, a hora do showtime é muito importante você ter pontualidade. Aí aqui eu recomendo meia hora, tá? 30 minutos aí com antecedência. Vamos lá, foi chamado, sua hora. Primeira coisa, sorri. E simpático, educado, mas não informal. Informalidade não é bem-vindo num ambiente corporativo profissional.
Alright? Very good. Excelente. Aí você vai chegar aí. Hello. Esse aperto de mão, ele passa muita informação. Ele não pode ser um aperto de mão molengo, frouxo, mas ele também não pode ser um aperto de mão. Então você vai ter que ponderar, mas é um aperto de mão firme. Firmeza. Chegou a hora. Aqui, uma coisa que é um mantra também nosso é o listen first. Você apertou a mão, senta e ó, acabou. Agora são todos ouvidos, foco total na entrevista. E o que eu falei no começo, mira o entrevistador, esquece a sala, esquece as pessoas. Quem te fez a pergunta, você olha e responde. E esse contato visual é muito, muito importante. Fale menos, que você pode cometer algum vacilo, tá? Então, normalmente, o que é legal? É você responder sim ou não, uma ou duas respostas e já está perfeito, perfeito, tá? Responda o suficiente, responda o suficiente, não fique respondendo, contando sua história não, dando volta. E a gente que é brasileiro, a gente gosta de dar uma volta. Você pergunta o nome da pessoa, a pessoa fala, meu nome é... Não, é direto. Já trabalhou em transatlântico? Não. Sim. E ó, acabou, né? Você gostaria de trabalhar na minha empresa? Sim. Por quê? Porque é a melhor do segmento. Eu sempre tive uma admiração por a sua empresa e por isso eu me preparei para estar aqui hoje. Então assim, seja simples. Se for uma pergunta um pouquinho aberta como porquê, não alonga muito, né? Eu lembro que na minha entrevista lá pro navio, o rapaz perguntou, por que você quer trabalhar a bordo? Muita gente prepara um texto, eu falei assim, ó, money. Ele olhou assim, money? Eu falei, yes. Daí ele falou, ah, interessante. E já passou para outra. Então isso é muito importante, você falar menos, seja simples e responda o suficiente. Desacelere, responda, sorria, respire. Tranquilo, a pessoa do outro lado vai falar, nossa, ele está controlando. Porque o entrevistador sabe que é um momento de nervosismo, muitas pessoas, ainda mais entrevista em inglês, tá? As entrevistas em inglês ainda, o ambiente de entrevista já nos deixa nervoso, de inglês então, muito mais. E você vai perceber que ele também é humano, ele está entendendo o seu lado, não fique com medo, tá? A entrevista em inglês, como qualquer outra entrevista, é um mero bate-papo, só que um bate-papo profissional, um bate-papo corporativo, tá? Então você precisa entender que entrevista não é uau, estou indo para a sentença. Uma outra coisa, tá? Vícios de linguagem, tomem cuidado, é a questão lá do informal. Lembrem-se, no ensaio, na preparação, você coletou bastante dialeto, bastante frases, bastante vocabulário daquele ambiente, daquela posição ou empresa, tá? Então não se esqueça dessa preparação. Uma coisa que não só para entrevista, mas para a vida é você ser adaptável. É muito importante numa hora de entrevista. E aí você quer negociar. Tomem cuidado, tá? Negociar às vezes é uma situação, não muitas entrevistas você terá essa oportunidade de negociação, mas se for jogado na mesa, colocado na mesa a negociação, seja adaptável, flexível, mas saber negociar é muito importante, tá? Você saber negociar, alright? Então toma cuidado com
o que você vai falar na hora da negociação. E por último, você chegando para a conclusão. Você precisa o quê? Concluir de forma clássica, de forma profissional, tá? Sorria, mantenha-se a postura. Uma coisa importante é não pergunte como você foi ou qual o resultado. Não, simplesmente igual o final de um bate-papo. Ah, então tá bom. Muito obrigado pelas informações. Em breve a gente vai entrar em contato. Estou às ordens. Foi um grande prazer. Tchau, tchau. Excellent day. Excellent day. I see you next time. Então essa parte da conclusão, seja bem tranquilo. Concluir com chave de ouro é falar menos, sorrir mais, ser mais simpatia do que nervosismo. Ok? É isso. Se você tiver dúvida, deixa aqui, coloca aqui embaixo para mim. Eu vou responder todos, eu e a equipe Inglês Smart. E comente para mim qual que foi um friozinho na barriga, como que foi sua entrevista em inglês, você já fez alguma entrevista em inglês, como que foi? E o resultado, hoje as 10 melhores empresas para trabalhar aqui no Brasil. Muitas empresas multinacional vão contratar e é óbvio que o foco são elas, né? E eu separei uma lista com 10 empresas. E aí, depois que você assistiu o vídeo da preparação do currículo, como fazer o currículo corretamente, você possa mandar para essas empresas, tá? As 10 empresas que eu peguei, visitem essas empresas, conheçam, veja como lá na opção Trabalhe Conosco vai estar lá todo o processo que você vai precisar enfrentar e enfrente. Não tenha medo. Quando você for chamado, você faça tudo isso que você viu no vídeo. Não vá para a entrevista despreparado. Esteja preparado, fortifique-se e que tudo ocorra da melhor forma possível. Boa sorte. Para encerrar, eu quero ficar com uma frase do Nelson Mandela. Eu sou um grande fã dessa pessoa, um idealizador tremendo, incrível. Leiam a biografia de Nelson Mandela. Eu quero encerrar com a frase que ele diz que jamais perdemos. Quando não ganhamos, aprendemos. Thank you very much. I see you next video. Good luck. Bye bye.